Bom, pessoal, vamos começar então agora a continuar com os exercícios envolvendo derivadas parciais. Hoje nós vamos fazer o cálculo de derivadas parciais no ponto, não é isso? Então, o que é a taxa de variação de uma função no ponto? É a velocidade com que ela está crescendo ou decrescendo naquele ponto, de acordo com o sinal da derivada, tá? Como a gente faz isso? Quando a gente está trabalhando com derivadas parciais. Eu posso calcular a taxa de variação da função em relação à variável x e a taxa de variação da variável y, né? Lembrando, se eu estou calculando a taxa de variação em relação a x, o meu y vai estar fixo, né? Eu vou fixar o y e só vou variar o x, e vice-versa. Então, nós vamos começar aqui resolvendo os exercícios de derivadas, dando prosseguimento às aulas anteriores, tá certo? Vou compartilhar aqui uma tela. Então tá, nosso primeiro exemplo, né? Eu quero calcular a derivada parcial no ponto. Então aqui eu tenho uma função, é isso, ó. Tem uma função aqui f de x, y, né? Ela depende de x e de y, e eu quero calcular a taxa de variação instantânea nesse ponto 2 e 1. Então, qual que é o passo? Qual que é o primeiro passo? Eu fazer a derivada parcial, primeiro em relação a x, depois em relação a y, e aí eu calculo a taxa de variação instantânea no ponto que foi dado. Então, fazendo aqui, olha, a derivada parcial da função f em relação à variável x. Então, se eu estou derivando em relação a x, o y vai funcionar como uma constante. Então, aqui, ó, vai ser uma derivada simples, né? Então, é 6x. O 2 vem aqui para frente multiplicando o 3, 6x. Mas, agora eu estou derivando em relação a x. O y funciona como uma constante. A derivada de x é 1. Então, o resultado aqui vai ser 1y, né? 1y é a mesma coisa que y. E aqui x é menos y ao quadrado, aqui não tem x. Então, olha, tudo isso é uma constante, a derivada é zero. Bom, feita a derivada, eu vou calcular a taxa de variação no ponto. Então, df dx calculada no ponto 2 e 1. Eu vou substituir aonde tem x por 2, aonde tem y por 1. Então, vai ficar 6 vezes 2 mais 1. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Então, em relação à variável x, a taxa de variação instantânea da função é 13. Derivada de f em relação à variável y. Então, olha, aqui não tem y, né? Então, a derivada aqui vai dar zero, não precisa colocar. X e y, eu estou derivando em relação a y, x é constante. Derivada de y é 1. Então, vai ficar x vezes 1, que é a mesma coisa que x. Então, aqui é x. E a derivada de menos y ao quadrado é menos 2y. Agora eu vou calcular a taxa de variação instantânea da função em relação a y no ponto 2 e 1. Então, vou substituir. Onde tem x, eu ponho 2. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 1. E aqui vai ficar 2 menos 2, que dá 0. Então, em relação à variável y, a taxa de variação instantânea é 0. Vamos lá para o outro exemplo. Bom, então, agora observem que eu tenho uma função racional. O que é uma função racional? Estou dividindo uma função pela outra. Eu estou dividindo a função xy pela função x menos y. E eu quero calcular a taxa de variação instantânea dessa função, tanto na direção de x como na direção de y, no ponto 2 e menos 2. Lembrando, se eu tenho uma função racional, então lá pela regra das derivadas, se eu tenho a derivada de um quociente, eu vou fazer, né? Aplicando a regrinha. É a derivada de u vezes v menos u
vezes a derivada de v sobre o v ao quadrado. Bom, feito isso, então agora a gente vai fazer as derivadas em relação às duas variáveis, né? Eu chamo isso aqui de u e chamo x menos y de v. Então, eu vou começar fazendo a derivada em relação a x. Derivada parcial de f em relação à variável x. Então, meu u é xy, né? Eu vou fazer a derivada em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, olha, o x é 1, a derivada. O y é constante, fica um y, que é a mesma coisa que y. Então, eu mantenho o y, que eu vou multiplicar por v. V quem que é? X menos y. Menos, aí eu vou manter a primeira função, que é xy, e vou multiplicar pela derivada de v em relação a x. Derivada de x é 1. 1 menos, e a derivada de menos y, aqui não tem x, é tudo constante, então é zero, não precisa colocar. E aqui embaixo, x menos y, né, que é o v, eu vou elevar ao quadrado. Fica x menos y ao quadrado. O próximo passo agora é fazer a distributiva. Olha, eu tenho que multiplicar esse x e o y pelo x e o y pelo y. E fazer essa conta aqui também, né? Então, prosseguindo aqui, ó. df dx. Então, multiplicando y vezes x é igual a yx, ou xy, né? Porque 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. A multiplicação admite a propriedade da comutação. Eu posso inverter os termos, né, os fatores de lugar, que eu não altero o resultado. Então, y vezes x vai dar yx ou xy, que é a mesma coisa. Então, y vezes x vai dar xy. Y vezes menos y dá menos y ao quadrado. E menos xy vezes 1 dá menos xy. Tudo isso aqui sobre x menos y ao quadrado. Agora, observa aqui, ó. Esse termo é igual a esse, eu posso cortar. Então, o que sobra aqui para mim? df dx vai ser igual a menos y ao quadrado sobre x menos y ao quadrado. Só que eu quero calcular isso no ponto 2 e 2. Então, vamos calcular no ponto aqui, ó, a derivada parcial de x, calculada no ponto 2 e menos 2, eu tenho que substituir. Então, no lugar de y, eu vou colocar menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar, ó, x é 2, menos o y vale menos 2, então é menos 2, tudo isso ao quadrado. Agora, observa aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, 4 positivo, né? Vai ser menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Só que tem um menos aqui fora, então vai ficar menos 4 sobre... E aqui, ó, esse menos com esse menos aqui vai virar mais, então vai ficar 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. 4 ao quadrado é 16. Agora aqui, olha, eu posso simplificar, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Aí fica 1. Então, o resultado aqui, ó, a derivada parcial de x no ponto 2 e menos 2 vai ser menos, né? Aqui é menos. Menos 1 quarto. Então, nós fizemos aí a derivada parcial da função f de xy em relação à variável x. Agora a gente vai fazer a mesma coisa em relação à variável y. Então, vamos lá. É o mesmo processo de novo. Agora eu vou fazer a derivada da função f em relação à variável y. Isso é igual. Então, derivada
de xy em relação a y, né? O x é constante, né? Que ele está junto com y aqui. Então, o x permanece. E a derivada de y é 1. Então, vai ficar x vezes 1, que é x. Então, a derivada de xy em relação a y é x. Que eu vou multiplicar por v, que é x menos y. Menos a primeira. Quem que é a primeira? O u, né? xy. Multiplicado pela derivada de v em relação a y. Ó. Então, a derivada de x vai dar zero, porque é constante. Agora, menos y, a derivada dá menos 1. E tudo isso aqui sobre x menos y ao quadrado. Agora, o próximo passo é fazer a distributiva, né? Eu vou pegar esse x e multiplicar aqui por esse x por esse, e vou fazer essa conta aqui, ó. Então, lá, no passo a passo. Derivada parcial de f em relação à variável y. Vamos só fazer a distributiva agora para dar prosseguimento ao cálculo aqui, ó. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos y dá menos xy. Menos xy vezes menos 1, esse menos com esse menos vira mais. E vai ficar xy. E aqui embaixo, x menos y ao quadrado. Então, olha, lá em cima, né? Então, em cima sobrou x ao quadrado. E embaixo, x menos y ao quadrado. Só que eu não quero só a derivada, eu quero o cálculo da derivada no ponto. Então, agora eu tenho que substituir os pontos. Então, df dy no ponto 2 e menos 2. Então, onde tem x, eu vou colocar 2. Agora, pessoal, presta atenção numa coisa aqui. Nós já fizemos essa conta aqui. Essa conta aqui, x menos y, é exatamente a mesma que está aqui, ó. Não preciso fazer de novo. Eu sei que quando eu fizer essa conta aqui, vai dar 16. Então, aqui eu já sei que vai dar 16. Eu não preciso fazer a conta de novo, né? E aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? E 2 ao quadrado a gente sabe que é... Opa, errei aqui, volta... 2 ao quadrado, né? Porque o x vale 2 e o x está ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4 sobre 16. Lembrando, né, que aqui eu posso fazer o quê? Posso simplificar. Posso dividir em cima e embaixo por 4. Aqui dá 1, aqui dá 4. Então, a derivada parcial de y no ponto 2 e menos 2 é igual a 1 quarto. Aqui positivo, né? Pronto, vamos agora ao exemplo 3. Bom, nosso exemplo agora, né? A letra C diz que a função z ela é dada pelo ln de 3x mais 5y. E eu quero calcular a taxa de variação das derivadas parciais no ponto 1, 0. Então, o primeiro passo é derivar. Lembrando, né, gente, aqui eu tenho, ó, eu sei derivar o ln de x. O ln de x dá 1 sobre x. O ln de uma função, eu vou ter que usar o quê? A regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? A derivada de fora multiplicado pela derivada de dentro. Então, vamos fazer primeiro a derivada de f em relação à variável x. É assim, a derivada de ln de x é 1 sobre x, mas aqui, ó, a gente vai colocar 1 sobre tudo que está aqui, 3x mais 5y, e vou multiplicar isso aqui pela derivada de dentro em relação a x. Derivada de 3x é 3. E derivada de 5y em relação a x é 0. Não preciso colocar. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui em cima, 1 vezes 3 dá 3. E aqui embaixo, 3x mais 5y. Só que eu quero calcular isso no ponto, né? Então, para eu fazer o cálculo no ponto, olha, a derivada de f em relação à variável x, calculada no ponto 1 e 0, será. Então, aqui em cima é 3, não altera nada, né? Agora, aqui embaixo vai ficar 3 vezes 1
mais 5 vezes 0. Esse termo vai sumir. 3 vezes 1 é 3. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 3, que é 1. Aí a derivada parcial, então. Agora nós vamos fazer a mesma coisa em relação à variável y, né? Então, vamos fazer a mesma coisa em relação a y. Então, eu vou fazer a derivada da função f em relação à variável y. Então, o processo é o mesmo, né? Então, é 1 sobre 3x mais 5y. Que eu vou multiplicar pela derivada de dentro, né? Que é essa daqui, em relação a y. Derivada de 3x vai dar 0. Derivada de 5y dá 5. Agora é só multiplicar esse termo aqui em cima. Então, aqui em cima fica 5. E aqui embaixo vai ficar 3x mais 5y. É igual. Gente, de novo, né? Eu vou, sempre que possível, ganhar tempo, a gente ganha. Ó. Esse termo aqui de baixo vai dar exatamente a mesma coisa que aqui. A gente sabe que dá 3. É só repetir. Não é isso? E aqui em cima, 5. Então, essa é a taxa de variação. A taxa de variação é 5/3. Vamos para o próximo exercício. Agora, nós vamos trabalhar com as funções com 3 variáveis e não mais com 2, tá certo? Tá. Se nós vamos trabalhar com uma derivada, com uma função com 3 variáveis, nós vamos ter que vamos aprender como é que nós fazemos a derivada desse tipo de função. O processo é muito semelhante, é bem parecido, tá, gente? Na verdade, é a mesma coisa, só que a gente vai acrescentar uma variável. Então, como que vai ficar isso daqui? Ó? Então, derivada de funções com 3 variáveis. Vamos supor que eu tenho aqui uma função, vou aumentar aqui, ó, uma função f, né, que depende de x, de y e de z. Eu vou chamar ela de w, ok? E que essa função aqui seja dada por x ao quadrado, y à quinta e z ao cubo. Então, ó, observa aqui que eu tenho uma função que depende agora não de 2 variáveis, mas de 3. Ó. A minha variável dependente, ela depende do x, ela depende do y e ela depende do z, tá certo? A forma de calcular a derivada é muito parecida. Eu vou calcular primeiro a derivada em relação a x. Quando eu estiver derivando em relação a x, o y e o z funcionam como constantes. Quando eu estiver derivando em relação a y, as constantes serão o x e o z. Quando eu estiver derivando em relação a z, as constantes serão o x e o y. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Pegar um exemplo, não, vamos derivar essa função aqui. Então, deixa eu pegar aqui quero fazer a derivada parcial da função f em relação à variável x. Então, observa aqui, ó. Se eu estou derivando o x, o y à quinta e o z ao cubo são constantes, então basta eu derivar o x. Derivada do x ao quadrado é 2x. Então, vai ficar 2x e o resto basta repetir, né? Porque são constantes. Y à quinta e z ao cubo. Agora a gente vai fazer a derivada de f em relação à variável y. Agora, olha, minha constante é o x ao quadrado e o z ao cubo. Então, eu só vou derivar o y. Derivada de y à quinta, o 5 vem aqui para frente e daqui eu tiro 1. Vai ficar 5y à quarta. Só que eu coloco o 5 aqui na frente, ó. Então, vai ficar derivada de y, ó, fazer aqui no cantinho. O x ao quadrado e o z ao cubo
eles são constantes, eles não alteram nada. A derivada de 5 de y à quinta, então o 5 vem aqui para frente, ó, e daqui eu tiro 1, não é isso? Agora, para a gente ficar com esse número no meio, eu pego esse 5 e jogo aqui para frente, ó. Então fica assim, 5x ao quadrado, y à quarta, y ao cubo, ok? Eu só peguei o 5 da derivada do y e joguei aqui para frente. Então fica 5x ao quadrado, y à quarta, z ao cubo. Agora nós faremos a derivada parcial em relação à variável z, que é o mesmo processo. Então aqui, df dz. Mesma coisa. Agora aqui, gente, ó, a constante x ao quadrado e y à quinta, né? Ó. Então, o x ao quadrado e o y à quinta são constantes. Eu só vou derivar o z. Derivada de z ao cubo é 3z ao quadrado. Aí eu pego o 3 e jogo aqui para frente, ó. Então vai ficar 3x ao quadrado, y à quinta, z ao quadrado. E aí eu tenho as três derivadas parciais em relação às três variáveis, x, y e z. Se eu quisesse calcular essa taxa de variação num ponto, eu teria que fornecer esse ponto. Só que o meu ponto agora, ele vai ter um x, um y e um z. Aí eu substituo dentro da função, né, o x pelo valor de x, o y pelo valor do y e o z pelo valor do z. Agora eu tenho um terno ordenado, sempre nessa ordem, x, y, z. Então vamos fazer exercícios agora aqui, ó, para praticar esse cálculo. Tá aí, gente, olha. Então eu tenho a função w é x, y2 é 4. Quero fazer as derivadas parciais. Vou colocar agora assim, ó, derivada de w, né? Poderia colocar f também, a mesma coisa, de w em relação a x. Então, aquele processo, né, gente? O x, y ao quadrado e z à quarta são constantes. Eu só vou derivar o x. Derivada de x dá 1. O 1 não altera nada na multiplicação, né? Então, vai ficar 1 que multiplica y ao quadrado, z ao quadrado. Eu posso colocar que a derivada parcial de w em relação a x é y ao quadrado, z à quarta. Agora nós faremos a derivada parcial em relação à variável y. Em relação a y, então agora, ó, o x ao quadrado aqui, aquele esquema, né, que eu já tinha mostrado para vocês. Ó, o x e o z à quarta, eles permanecem, né? Eu só vou derivar o y ao quadrado, que é 2y. E aí eu jogo esse 2 aqui na frente e deixo as letras aí na sequência. Fica 2x, y, z à quarta. Ok? Agora nós vamos derivar em relação a derivada parcial de w em relação a z. Tá, mesma coisa de novo, né, gente? Então agora, se eu estou derivando em relação a z, o x e o y ao quadrado são constantes, ele permanece. E eu derivo o z à quarta, que é 4z ao cubo. E aí eu pego esse 4 e desloco ele para cá, ó. Então a resposta é 4x y ao quadrado, z ao cubo. E aí estão as três derivadas parciais da função w, né? Vamos mais um exemplo. Bom, agora nós temos aqui, olha, uma divisão, né? Uma divisão. Se eu tenho divisão, eu tenho que usar a regra do quociente, lembra, né? Regra do quociente. Eu quero fazer a derivada de um quociente, eu tenho que usar a regrinha. Derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v sobre x menos, não, mais y
Oh, meu Deus, esquece, Cláudio, estou falando bobagem aqui. Sobre v ao quadrado. Já estou fazendo a função. Então, é assim, olha, se eu estou fazendo a derivada em relação a x, então eu tenho que só observar as variáveis em x para ver como que elas funcionam. Então, eu vou começar fazendo aqui, olha. Então, vou fazer a derivada de w em relação à variável x. Então, em relação à variável x. Então, eu vou ter que usar a regra do produto, a regra do quociente, né? Então, vamos lá. Vou derivar u em relação a x. Aqui eu tenho 2z. Então, é constante, a derivada é zero. Então, é zero. A derivada é zero, que eu vou multiplicar pela função v, que é x mais y. Menos, aí eu mantenho a primeira, que é 2z, que eu vou multiplicar por x mais y derivada em relação a x. A derivada de x dá 1, a derivada de y em relação a x dá zero. E embaixo é v ao quadrado, é x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado. Esse termo aqui vai sumir, né, gente? Então vai sobrar para x o seguinte. Em cima, menos 2z vezes 1 dá menos 2z. E aqui embaixo, x mais y ao quadrado. Então tá aí a primeira derivada parcial em relação a x. Agora nós vamos fazer a mesma coisa em relação a y e em relação a z. Só vou dividir aqui para ficar organizado na hora de vocês verem. Então agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Então vai ficar que a derivada de w em relação a y, tem que usar a mesma regra, né? Então, eu estou derivando 2z em relação a y. Vai dar zero também. Eu vou multiplicar pela segunda função, que é x mais y. Aí eu mantenho, menos, né? Eu mantenho a primeira, que é 2z, e vou multiplicar pela derivada de v em relação a y. Derivada de x em relação a y dá zero, e derivada de y dá 1. E aqui embaixo, x mais y ao quadrado. Lembrando, aqui esse zero aqui vai sumir com esse termo. Então, o que, que vai sobrar aqui? Aqui em cima, ó, menos 2z vezes 1 dá menos 2z. E aqui embaixo fica x mais y ao quadrado. Tá certo? Vou deixar a resposta aqui, ó. E por último, a gente vai fazer a derivada parcial em relação à variável z. O processo é o mesmo, né? Se aplicando sempre a regra do quociente, né? E aí a gente trabalha com as funções. Então vamos lá. Derivando 2z em relação a z, dá 2. Eu vou multiplicar por v, que é x mais y. Menos, aí eu mantenho a primeira, que é 2z, e eu vou multiplicar pela derivada da segunda em relação a z. Aqui não tem z, então vai dar zero. E embaixo, x mais y ao quadrado. Bom, agora aqui eu quero que vocês observem umas coisas importantes aqui, ó. Isso aqui vai sumir, né? Aqui, gente, vai sobrar o seguinte, olha. Se você fizer a distributiva, aqui vai ficar, ó, se você fizer a distributiva aqui, vai ficar 2x mais 2y sobre x mais y ao quadrado. Tá certo, essa resposta está correta, não está errada. Mas observe uma coisa aqui, ó, que é importante
a gente sempre trabalhar com a função do seu jeito mais simples, que é mais fácil da gente trabalhar. Pensa comigo aqui uma coisa. Olha aqui. Se eu não fizer, ó, esse xy não é igual a esse que está aqui, ó. Aqui eu tenho xy vezes xy, né? Porque xy ao quadrado, x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. Então, olha, eu posso simplificar esse aqui com 1 aqui, ó. Aí aqui em cima sobra 2, né? E aqui embaixo, x mais y. Ó, essa resposta aqui, ó, é melhor. Por que é melhor? Se você tivesse que calcular a taxa de variação instantânea da função, é mais fácil substituir nessa função do que nessa daqui. Ah, mas se eu te fizer assim na prova, está errado? Não, não está errado, tá? Ele só não está simplificado, mas não está errado. Ok? Vamos para mais um exemplo. Mais um exercício, na verdade, né? Bom, agora nesse caso aqui, observa uma coisa importante, olha. O x, ó, ele aparece aqui e aqui. Então, isso aqui indica que eu tenho duas funções aqui, tá? Eu estou multiplicando a função x ao quadrado y pela função ln de xz. Então, vou chamar isso aqui de u e vou chamar isso aqui de v. E quando eu tenho um produto de duas funções, a derivada desse produto é dada pela derivada da primeira vezes a segunda mais u vezes a derivada de v. Eu falo primeira e segunda, mas também pode ser u e v, tá? Então, derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. E aí o processo é exatamente o mesmo, né? Qual que é a diferença aqui? Esse ln de xz, possivelmente aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Certamente, possivelmente não, certamente a regra da cadeia. Então, vamos começar fazendo a derivada em relação à variável x, tá certo? Ó. Então, olha, a derivada da função f em relação à variável x será, então, ó, derivada de x2, ó, de x ao quadrado y em relação à variável x. Então, vai ser 2xy, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. E o y é constante, não altera, ele fica aqui. 2xy, né? Que eu vou multiplicar pela segunda, que é o ln de xz. Ah, mas você não colocou um pontinho aqui. A matemática tem essas desgraceiras aqui. A notação nem sempre, eu não preciso colocar o ponto para indicar que isso é uma multiplicação, tá? Mas, tá, se você se perde aí, bota o pontinho, tá bom? Bom, aí eu fiz essa parte aqui, mas agora eu vou manter a primeira função, que é x ao quadrado y, né? Que eu vou multiplicar pela derivada de v. Agora aqui, gente, olha o que eu tenho aqui, ó, ln de xz. Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Então é 1 sobre xz multiplicado pela derivada de dentro em relação a x. Derivada de x vai dar 1, então aqui vai sobrar o z. Agora observa aqui que é uma coisa importante, eu tenho um monte de coisa aqui que eu posso fazer. Ó. Esse z, posso cortar com esse. Esse x aqui, eu posso cortar aqui. Ó. Então, o que sobrou na minha função aqui? Então, vai sobrar
Vou até colocar aqui. Então, a derivada de f em relação a x será... Esse termo aqui não mudou nada, né? 2xy vezes o ln de xz. Mas, agora aqui, gente, o que sobrou aqui, ó? Sobrou xy vezes 1, que é xy, né? E tá aí. Então, aqui a gente tem a derivada da função em relação à variável x. Já destacado aqui. Então, a derivada da função em relação à variável x. Agora nós vamos fazer a derivada em relação à variável y. Vou fazer cada uma com uma cor. Então, agora eu vou fazer a derivada da função f em relação à variável y. O processo é o mesmo, né, gente? O que eu fiz aqui? Então, o processo vai ser o mesmo aqui, né, pessoal? A de y é 1. Então, a derivada de x ao quadrado y em relação a y é x ao quadrado. Que eu vou multiplicar pela segunda, que é o ln de xz. Mas, aí vou manter a primeira, que é x ao quadrado y, que eu vou multiplicar pela derivada de ln de x em relação a y. Então, aqui vai ficar 1 sobre xz, e a derivada de xz em relação a y é 0. Então, o que vai acontecer, gente? O zero multiplicando esse termo todo aqui vai sumir. Então, aqui, a derivada parcial de f em relação a y será x ao quadrado vezes o ln de xz. Deixar aqui separadinho também, destacado aqui, ó, a derivada parcial em relação à variável y. E por último, nós faremos a derivada parcial em relação à variável z. Então, aqui, olha, a derivada parcial de f em relação à variável z, vamos lá. Então, vamos lá na função. Então, derivada de x ao quadrado y em relação ao z, dá zero. Né? Porque não tem z lá, que multiplica ln de xz. Mas, aí eu mantenho a primeira, x ao quadrado y, que eu vou multiplicar pela derivada do ln de xz em relação a z. Aí, regra da cadeia de novo, 1 sobre xz multiplicado pela derivada de xz em relação a z. Então, aqui o z vai dar 1, vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar o x. Bom, agora vamos olhar aqui, olha. Dentro desse termo tem algumas coisas que talvez eu consiga resolver, ó. Esse x aqui, ó, posso cortar com esse. Então, o que vai sobrar aqui em cima? X ao quadrado y sobre z. E esse termo aqui, gente, vai sumir, né?
Então, aqui vai ficar derivada de f em relação à variável z. Então, vai ficar x ao quadrado y sobre z. Pronto. Então, aí as respostas das três derivadas, tá certo? Então, agora o próximo passo, nós faremos mais um exercício. Bom, veja aqui, olha. Então, de novo, aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? Porque eu tenho, olha, como o x está aqui e aqui, olha, na verdade eu tenho duas funções, né? Eu vou ter que fazer essa vezes essa daqui. A primeira função só um minuto, gente. Espera aí que eu acho que só um minuto. Eu quero ver o que eu passei em sala para não dar um exercício diferente. Deixa eu ver. Tá. Esse E é aqui embaixo, tá? Então, ó, eu vou escrever a função aqui para não dar confusão. Ó. Então, a função que eu quero derivar é a seguinte. W é igual a x e xy mais 2z elevado a xy mais 2z. O que é importante a gente ver isso aqui? Porque como esse x está comum aqui e aqui, ó, tenho duas funções, tá? U que multiplica V. Então, eu vou usar a regra do produto que a gente acabou de usar, tá certo? Então, a gente vai fazer primeiro a derivada de f em relação à variável x. Então, a derivada de f em relação à variável x, eu vou ter que usar a regrinha do produto. Derivada de x é 1, né? Eu vou colocar só para vocês entenderem. Mantenha a segunda. E x y mais 2z. Mais, aí o que eu faço? Eu mantenho a primeira e multiplico pela derivada da segunda em relação à variável x. Só que aqui, gente, de novo é regra da cadeia, né? Eu sei fazer a derivada de elevado a x. Elevado a uma função tem que usar a regra da cadeia. Então, se eu estou derivando em relação a x, ó, eu vou multiplicar tudo isso aqui, a derivada de x dá 1, sobra só a constante que é y. E aqui, olha, não tem x, então vai dar 0. Agora, observe uma coisa aqui que é importante, olha. Esse termo aqui e esse termo aqui, ó, eles são comuns, eu posso colocar ele em evidência. Então, fica aqui xy mais 2z que multiplica, né? Aí eu vou pegar tudo isso daqui e dividir por isso. O número dividido por ele mesmo dá 1. Mas, aí eu vou pegar tudo isso daqui, ó, e dividir por isso daqui. Esse número aqui vai sumir, vai sobrar o quê? O x e o y. Tá, então eu coloquei o termo em evidência, tá certo? Vamos fazer agora a derivada em relação a y. Bom, se eu vou derivar em relação a y, então a derivada de x vai dar 0, né? Eu estou derivando em relação a y, então aqui dá 0, que multiplica e xy mais 2e, esse termo vai sumir, né? Mais, aí mantém a primeira, que é x, multiplicada pela segunda em relação a y. E xy mais 2e
multiplicado pela derivada de dentro, agora em relação a y. Em relação a y, o y dá 1, aqui dá x. E a derivada de 2z dá 0. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Esse x eu posso juntar com esse. X vezes x dá x ao quadrado. E xy mais 2z. E por último, nós vamos fazer a derivada de f. Aqui é f, tá, gente? Agora que eu vi que eu errei aqui, ó, derivada de f. Derivada de f em relação a z. Bom, se eu estou derivando x em relação a z, eu já sei que dá zero. O primeiro termo vai ficar igual, né? E xy mais 2z, mais aí mantém a primeira, que é x, multiplicado pela segunda, agora a derivada em relação a z. Então vai ficar e xy mais 2z. Se eu estou derivando em relação a z, a derivada aqui vai dar 2. Então só jogo 2 lá para frente, né? Fica 2x e xy mais 2z. Ok? Então temos aí, olha, a derivada, mais uma derivada parcial aí. Vamos para o próximo. Agora nós faremos cálculo de derivadas parciais de funções de 3 derivadas no ponto. Ó. O ponto foi fornecido aqui para vocês, né? Ó. Lembrando sempre, é sempre x, y e z. Sempre nessa ordem. O primeiro passo, então, é fazer o quê? A derivada parcial. Então, vamos lá, fazendo a derivada de w em relação a x. Então, se eu estou derivando em relação a x aqui, então o x, o 2 e o x ao quadrado são constantes, né? Então, você pode derivar 2x, vamos lá. Então, você tem 2x e z ao quadrado. Isso aqui é uma constante, vai permanecer. A derivada de 2x dá 2. Então, o que sobra é 2z ao quadrado. Então, aqui fica 2z ao quadrado. Aqui, gente, 3xyz. Então, se eu estou derivando em relação a x, derivada de x é 1. Então, vai sobrar a derivada de... Você pode pegar o 3x também, né? A derivada de 3x é 3. E sobra o quê? yz. Então, mais 3yz. E aqui, olha, não tem x, então a derivada é zero. Eu quero calcular isso no ponto. Então, eu vou fazer dw dx calculada no ponto. O ponto é 1 menos 1 e 2. Então, fica 2 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8. 3 vezes menos 1 dá menos 3, vezes 2 dá menos 6. E 8 menos 6 dá 2. Ok? Agora a gente vai fazer a derivada parcial em relação à variável y. Derivada parcial em relação à variável y. Bom, nesse primeiro termo aqui não tem y, então a derivada aqui vai dar zero. Aqui, olha, nesse segundo termo só tem um y sozinho, a derivada é 1. Então sobra 3xz. Aqui, olha, a derivada também, ó, em relação a y, esse 2 vem aqui para frente, multiplicando 6, fica menos 12yz. E aí eu quero calcular essa derivada no ponto, né? O ponto foi dado 1 menos 1 e 2. É só substituir. Então vamos lá. Fica 3 vezes 1 vezes 2, menos 12 vezes menos 1 vezes 2. 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. Agora a derivada de w em relação
a variável. Então, a mesma coisa, ó. Vamos derivar primeiro aqui o z, ó. Esse 2 vem aqui para frente, fica 4xz menos 3xy menos 6y ao quadrado. Tá certo? Ó, só fiz as derivadas aqui, ó. Como z vai dar 2z ao quadrado, né? Ó, só fazendo aqui para vocês entenderem. Então, é 2x é constante, fica aqui. Derivada de z ao quadrado é 2z. Vou colocar o z assim, ó. Aí eu multipliquei esse por esse. Fica 4xz, que foi o que eu coloquei aqui. E assim com todos os termos. Foi o que eu fiz no passo a passo. Agora eu vou calcular isso no ponto dado, que é 1, menos 1 e 2. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes 2, menos 3 vezes 1 vezes menos 1, menos 6 vezes menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar o quê, gente? 4 vezes 1 vezes 2 aqui vai dar 8, né? Aqui vai dar 3 vezes menos 1. Não, 3 vezes menos... 3 vezes... Dá 3 vezes 1, dá 3. Então, dá mais 3, menos 6. Espera um pouco, gente. Deixa eu ver aqui o que está dando errado aqui. Ah, tá. Aqui, olha, e aqui é mais, ó. Eu errei aqui na hora de fazer. Aqui é mais. Então, ó, o que vai acontecer é que aqui vai ficar menos. Então, vai ficar o 8 menos... Aqui é menos, né? Mais. Fazer o penúltimo. Bom, mais uma vez a gente vai usar a regra da cadeia aqui. Então, o primeiro passo, ó, é eu tirar essa função de dentro do sinal de raiz. Então, o meu w vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio, tá certo? Tirando da raiz. Então, vamos fazer. O primeiro passo é a derivada da função f em relação à variável x. Regra da cadeia, esse meio vem aqui para frente, né? Ó, meio. Fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Repete o que está dentro, né? Desse meio eu tiro 1, meio menos 1 dá menos meio. Que eu vou multiplicar pela derivada aqui de dentro em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, né? Porque é tudo constante. Agora, observe ali, ó, que eu posso cortar esse 2 com esse 2. Importante, gente, olha. Para esse expoente ficar positivo, eu vou jogar ele lá para baixo. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, elevado a meio positivo. Mas isso elevado a meio positivo é a mesma coisa que colocar dentro da raiz de x, né? É assim, então, olha, como é que vai ficar a nossa função aqui, ó? Aqui em cima vai sobrar o x. E aqui embaixo vai ficar x2 mais y2 mais e2 elevado a meio. Mas isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Agora eu quero calcular isso no ponto. E o ponto que eu dei foi 2 menos 1 e 2. Então é só substituir. O x é 2. E aqui vai ficar raiz quadrada de... Então vai ficar 2 ao quadrado, né? O x vale 2, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Gente, observa. Gente, eu vou voltar aqui, ó, que ficou muito espremido isso aqui, ó, e depois vocês não vão entender. Então, olha, aqui em cima é x. Eu vou substituir o x por 2. Aqui embaixo é a raiz quadrada. Então, aqui vai ficar, no lugar do x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado.
Então, eu vou prosseguir aqui, ó, o cálculo no ponto. Em cima é 2 e embaixo. Agora, olha aqui, gente. 2 ao quadrado dá 4, né? Aqui dá 4, aqui dá 4, e menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar 4 mais 1, 5, mais 4, 9. Então, aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então, está aqui, ó, a taxa de variação em relação a x é 3. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o y. Vou mudar a cor aqui, tá, gente? Porque aqui ficou meio bagunçadinho. Então, eu vou ter que fazer um plano B aqui, mudando a cor. Então, fazendo agora, eu vou dividir isso aqui assim, da seguinte maneira. Fazer uma parte para o x e uma parte para o y. Vou ter que fazer caber aí dentro. Vamos lá. Então, olha, a derivada de f em relação a y. Gente, agora é tudo igual, é a mesma coisa, né? Então vai ser meio, né? Que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, multiplicado pela derivada de dentro em relação a y, que é 2y. Aí, aqui, lá em cima vai ficar o y, né? E embaixo vai ficar isso aqui tudo elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz, que é a mesma coisa que a raiz quadrada, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Agora, gente, essa conta aqui a gente já fez. A gente sabe que vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Então, eu não preciso fazer ela toda de novo na hora da substituição, ó. Então, df dy calculada no ponto 2, menos 1 e 2, no lugar do y eu vou colocar o quê? Menos 1. Então vai ficar menos 1. E no lugar disso aqui tudo eu já sei que dá 3. Vou colocar 3. Fica mais fácil. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o z. Então, ó, derivada parcial da função f em relação à variável z. Gente, o processo da regra da cadeia é o mesmo. É meio que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos meio. E eu vou multiplicar isso aqui pela derivada de dentro em relação a z. Aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 2z. Lembrando, esse 2 eu posso cortar com esse 2. Aí o que vai sobrar? Lá em cima fica o z, né? Lá em cima vai ficar o z. E aqui embaixo vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ok? Para calcular no ponto, é a mesma coisa, né? O ponto é 2 menos 1 e 2. O z eu sei que vale 2. E aqui, ó, essa conta aqui eu sei que dá 3. Então aqui dá 2/3. Ok? Temos aí então mais um exercício. Então agora a gente vai resolver o último exercício da lista aqui, que é o último exercício desse vídeo aqui, que ficou um pouco mais longo, né? Bom, ln dessa função aí, a gente já sabe, vai ter que usar a regra da cadeia. Então, a gente começa fazendo o quê? A derivada em relação a x. Então, vamos lá. A derivada de w em relação à variável x, bom, aqui em cima fica 1, né? E aqui embaixo vai ficar 5x, né? Repete tudo que está aqui. 2y ao cubo menos 3z. Que eu vou multiplicar por 5, né? Que é a derivada da função de dentro em relação a x. Aí eu coloco tudo isso em um único termo, que vai ficar como aqui, ó. Aqui em cima fica 5, e aqui embaixo fica 5x
mais 2y ao cubo menos 3z. Eu quero calcular isso no ponto, né? Então, vamos lá. Derivada de w em relação a x, calculada no ponto 4, 1 e menos 1. Agora é só substituir. Em cima vai ficar 5, não altera nada. Aqui fica 5, né? Não altera nada. E embaixo a gente vai substituir o x por 4. Então fica 5 vezes 4, mais 2 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1. 2 dá 2. E esse menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, gente, aqui em cima vai ficar 20 mais 2, 22, mais 3, 25. Então, aqui fica 5 sobre 25. Gente, aqui dá para simplificar em cima e embaixo por 5, né? E aí a resposta aqui é 1/5, certo? Derivada parcial aí em relação a x. Em relação a z e a y, eu vou fazer agora. Vou dividir aqui de novo, daquele jeitinho lá, ó. Senda e dividir aqui. Então, aqui eu vou fazer a derivada em relação a y, que é tudo muito parecido, né, gente? Ó, a derivada de w em relação a y. Então, veja aqui, como é que vai ficar aqui. É 1 sobre tudo que está aqui embaixo, 5x mais 2y ao cubo menos 3z. Eu vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada em relação a y. Derivada em relação a y aqui é 6y ao quadrado. Ó, derivada de 2y ao cubo é 6y ao quadrado, né? O 3 vem aqui multiplicando o 2 e desse expoente eu tiro 1. Então, aqui em cima, 1 vezes 6y ao quadrado dá 6y ao quadrado. E aqui embaixo, 5x mais 2y ao cubo menos 3z. Pessoal, aqui embaixo, olha, eu já sei quanto vai dar essa conta. Vai dar 25, tá? Então, a gente vai usar essa conta que já está feita, não precisa refazer ela toda de novo, né? dz. Então, olha, aqui em cima, eu vou fazer o quê? 6 vezes... Opa, deixa eu colocar no ponto para ficar direitinho, vai. Quero calcular no ponto isso aqui. O ponto dado é 4, 1 e menos 1, né? Bom, então, 6, no lugar do y, 1 vezes 1 ao quadrado. E aqui em cima, gente, eu já sei que dá 25, não preciso fazer de novo, né? 1 ao quadrado dá 1, vezes 6 dá 6. Então, aqui é 6 sobre 25. Tá aqui, ó. A derivada em relação a y. Agora, vamos fazer a derivada em relação a z. Então, a derivada de w em relação à variável z. De novo, né, gente? O processo é bem semelhante. Então, aqui em cima vai ficar 1, né? Eu estou derivando essa função aqui. ln de 5x mais 2y ao cubo menos 3z. Então, aqui fica 1 sobre tudo que está aqui, 5x mais 2y ao cubo menos 3z. Que eu vou multiplicar tudo isso aqui pela derivada de dentro em relação a z. A derivada aqui vai dar 5x mais 2y ao cubo menos 3z. Agora fazendo o cálculo no ponto. dw, dz no ponto. 4, 1 e menos 1. 4, 1 e menos 1. Gente, aqui embaixo eu já sei que dá 25. Então não preciso nem me preocupar, né? Que é menos 3 e aqui eu já coloco 25, que é tudo no mesmo ponto. Tá certo? Eu acho que com isso eu termino essa lista.